Na Barra dos Coqueiros, o avanço de novos empreendimentos à beira-mar tem chamado a atenção, não apenas pelo crescimento urbano, mas pelo silêncio em torno de seus impactos. O que você está vendo aqui não é só uma nova construção surgindo no litoral, é uma transformação direta da paisagem. Áreas de restinga, que são a vegetação dominante nesse tipo de região costeira, vêm sendo removidas, descaracterizadas, abrindo espaço para loteamentos, estruturas e novos usos do território. E essa mudança ela não acontece de forma isolada. A restinga é parte fundamental do equilíbrio ambiental do litoral, funcionando como uma proteção natural e abrigando espécies adaptadas a esse ecossistema. É também nesse ambiente que estão as mangabeiras, que sustentam práticas tradicionais de coleta e produção artesanal. Ao retirar essa vegetação, não se perde apenas um tipo de planta, mas todo um sistema que conecta natureza, cultura e sobrevivência. Mais adiante, o que se vê é a aproximação dessas construções em áreas de manguezal. E o mangue não é apenas parte da paisagem, ele é um dos ecossistemas mais importantes do litoral, responsável pela reprodução de diversas espécies, pela proteção da costa, pela manutenção do equilíbrio ambiental. Quando esse tipo de ocupação avança, ele pressiona diretamente esse ambiente, alterando sua dinâmica e reduzindo sua capacidade de regeneração. A situação que é mostrada no vídeo, ela é particularmente grave porque ela reflete uma concepção muito preocupante do que significa o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Bem de uso comum de todos, que está previsto no artigo 225 da nossa Constituição, a lei máxima do nosso país. Porque quando essa transformação avança sobre áreas ambientalmente sensíveis, surge também outra discussão. Como essas intervenções estão sendo autorizadas e acompanhadas pelo poder público? Então é importante entender que toda a gestão ambiental, toda a gestão municipal, deve partir dessa premissa, deve tentar buscar atender essa determinação legal. E o que a gente observa no vídeo são dois tipos de problemas básicos, que seria um problema ambiental e um problema social, urbanístico. O problema ambiental é observar que nesse processo de ocupação do ambiente, os ecossistemas naturais estão sendo extremamente afetados e, no caso da restinga, praticamente eliminados, né? A área de proteção das restingas nessa região é praticamente inexistente, porque não se vê nenhuma unidade de conservação com o objetivo de proteger essas áreas. E a gente tem compromissos internacionais de proteção de determinados percentuais do território nacional em áreas protegidas, mas a gente observa que nossos municípios não estão tendo nem esse percentual atingido e nem uma distribuição espacial dessas áreas. Então, a maior parte das áreas de restinga do município de Barra dos Coqueiros não está protegida, né, e está sendo destruída, ocupada pela implantação desses mega condomínios, né? Então, quando a gente vende condomínios, empreendimentos com acesso exclusivo ao rio, a gente está, na verdade, excluindo outras pessoas, outras populações, né, outros membros da nossa sociedade, de terem acesso a esse bem de uso comum de todos, né, do nosso povo. O que chamou a atenção nessa reportagem não foi só apenas o crescimento dos empreendimentos na Barra dos Coqueiros. Isso por si só já levanta preocupações ambientais importantes. Mas nesse caso específico, o que despertou o interesse da reportagem foi justamente a estrutura construída para acesso à água, o pier, divulgado como parte do empreendimento. Ao chegar ao local, a primeira preocupação foi entender quais informações estavam disponíveis para qualquer cidadão que passasse por ali. Se existiam placas de licenciamento, dados sobre autorização ambiental ou informações claras e acessíveis sobre o que estava sendo executado naquela área.
Pelo menos até o momento em que a reportagem esteve no local, isso não aparecia de forma evidente. Talvez seja esse um dos principais problemas quando se fala de ocupação de áreas ambientalmente sensíveis. A dificuldade da população em compreender, acompanhar e fiscalizar o que está sendo autorizado nesses espaços. Porque não basta que os processos existam tecnicamente. Eles também precisam ser transparentes e compreensíveis para quem vive, circula e convive com as transformações daquele território. Os documentos analisados pela reportagem mostram que o empreendimento confronta oficialmente com áreas de manguezal e também com a área de marinha. Ambientes que possuem importância ecológica e regras específicas de proteção ambiental e ocupação. Além disso, a análise do processo levanta questionamentos sobre a velocidade do licenciamento ambiental e sobre inconsistências identificadas em parte da documentação acessada pela reportagem. Outro ponto que chama a atenção é que a estrutura de acesso à água observada no local não aparece de forma explícita nos documentos consultados até agora, ampliando a necessidade de esclarecimentos públicos sobre como essas intervenções foram incorporadas no projeto. E a discussão aqui não é simplesmente ser contra a construção de empreendimentos. A questão é entender que tipo de ocupação está sendo incentivada no litoral. Porque quando estruturas privadas começam a avançar sobre áreas naturais para criar acessos exclusivos, espaços de lazer e valorização imobiliária, surge também uma preocupação maior. Até que ponto isso pode se tornar um modelo repetido em outras áreas da costa? No fim das contas, o debate não é apenas sobre construir, é sobre como se constrói, quem é beneficiado por esse modelo de ocupação e quais impactos a sociedade está disposta a aceitar em troca desse tipo de desenvolvimento. O papel pode até parecer uma ilha bela, mas na prática, toda beleza precisa de base e, nesse caso, de transparência.